Oi, vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Se você é novo por aqui, meu nome é Cíntia, agradeço a presença de vocês. Se vocês estão aqui há algum tempo, não esqueçam de deixar um comentário, de curtir esse vídeo. Isso ajuda bastante no engajamento do canal. Eu conto com a colaboração de todos vocês. E dito tudo isso, bora lá para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Jerry Michael Williams, conhecido por todos como Mike. Ele nasceu em 16 de outubro de 1969 e ele era filho de Jerry e Sherry. Ele também tinha um irmão mais velho chamado Nike, e esses dois garotos tiveram desde cedo uma boa educação, isso porque os pais eles tinham um supermercado local e eles também eram acordados todos os dias por volta das 3 horas da manhã para ajudar ali naquele supermercado. Eles trabalhavam como estoquistas, então eles colocavam ali, né, várias coisas ali nas prateleiras que era para ser vendidas durante o dia. E isso deu a eles desde cedo a ideia, né, de que o trabalho duro pode levar você ali a todos os seus objetivos. Por outro lado, né, esses pais também tinham a condição de colocar esses filhos em ótimas escolas, tanto é que eles estudaram em escolas particulares, teve acesso à boa educação. O Mike, ele era conhecido na escola por todos, ele era muito popular, isso porque ele era um garoto muito gentil, atencioso, carismático. Durante o ensino médio, ele fez parte ali dos garotos que jogavam futebol americano. Então, isso deu a ele uma grande popularidade, ele estava sempre rodeado de garotas, mas teve uma garota em especial que chamou a sua atenção, que foi a Denise Mary. A Denise também era muito bonita, atlética, inteligente. Os dois se conheceram ali durante o ensino médio, durante aquelas coisas de jogos de futebol, de líderes de torcida, e eles não se desgrudaram mais. Eles eram um típico casal perfeito, ali, aquele casal de filme norte-americano entre jogador de futebol e líder de torcida. Eles eram muito admirados. Esse namoro floresceu, eles acabaram indo para a mesma universidade, que era a Universidade Estadual da Flórida, e quando eles terminaram o curso que eles estavam fazendo, a Denise foi trabalhar como contadora e o Mike ele foi trabalhar como avaliador de imóveis. O empregador de Mike, o Clay, ele fala que esse rapaz era muito dedicado. Ele trabalhava mais de 16 horas por dia. Isso porque o Mike contou ao Clay que ele gostaria de se casar com a Denise, que era o grande amor da sua vida, e ele gostaria de dar a ela de presente de casamento uma casa que fosse confortável, grande. Isso porque eles tinham planos futuros de ter uma família, de ter filhos. O Clay admirava muito esse rapaz, ele falava sempre que ele tinha ali grandes objetivos para ele, porque a dedicação que ele tinha com o trabalho, a forma como ele fazia aquilo, demonstrava muito sobre o caráter dele. O Mike parece uma pessoa excepcional, ele era muito dedicado às pessoas que ele amava. Ele colocava a Denise ali em um pedestal, ele achava essa mulher fantástica. É claro, né, era a pessoa com quem ele gostaria de dividir ali os dias do resto da sua vida. Ele também tinha um amigo de infância a quem ele se dedicava um tempo substancial, a quem ele considerava como irmão, que era o Brian. Eles estudaram juntos, cresceram juntos, durante o ensino médio eles faziam as mesmas coisas, estavam sempre grudados, e agora na vida adulta ele ainda arranjava tempo para dedicar a esse amigo. Isso porque o pai do Brian também, que era o Marcos, né, ele considerava o Mike como um filho. Então era como uma segunda família para o Mike, e ele meio que revezava o seu tempo entre a sua família biológica e a família do Brian. E eu acho, até certo ponto, muito bonita essa amizade que o Mike tinha com o Brian Chester. Isso porque eles cresceram juntos, eles passaram pelas mesmas coisas. Durante o ensino médio, o Mike ele fazia ali parte, né, do clube, né, de jogador, e o Brian também, então eles faziam as mesmas coisas. O Mike ele começou a namorar a Denise, que era uma líder de torcida. Quase que na mesma época o Brian começou a namorar a Kate, e esses casais eles andavam juntos, eles compartilhavam a vida, trocavam experiências, e isso perdurou ali pela vida adulta.
Tanto é que o Mike e a Denise, eles se casaram de 17 de dezembro de 1994 e logo um mês depois o Brian e a Kate, que era sua namorada, também se casaram. Então eles passavam por experiências muito próximas um do outro, então eles se compreendiam realmente, parecia uma bela amizade. O Mike relatou ao seu empregador Clay que ele estava vivendo um momento mágico na sua vida, ele estava adorando tudo aquilo. Ele adorou toda a questão da dinâmica do casamento, ele sonhava com aquela situação e ele e a Denise acabaram, né, esperando um filho logo depois que eles se casaram. E ele contava para o empregador sempre várias coisas que aconteciam ali na casa, ele parecia muito dedicado àquela mulher e à pequena filhinha que eles tiveram. Tanto é que se a Denise precisasse sair de casa e ela visse que o carro dela estava sem gasolina, imediatamente ela ligava para o Mike, ele largava qualquer coisa que ele estava fazendo e até em casa abastecia o carro para ela, então ela era tratada por ele como uma princesa. E eles pareciam um casal muito feliz, eles pareciam estar se dando muito bem. Entretanto, infelizmente, nem tudo são flores, essa é uma história de crimes reais. E no dia 16 de dezembro do ano de 2000, o Mike, ele saiu pela manhã e disse para sua esposa Denise que ele iria até o lago pescar alguns patos, que era uma atividade que ele gostava de fazer. Ele sempre fazia isso nas horas vagas e naquele dia não foi diferente. A única coisa que seria diferente é que ele iria voltar mais cedo, porque ele e a Denise havia combinado de sair à noite, eles iriam fazer uma pequena viagem para passar ali a noite de sábado e o domingo em um local onde eles iriam comemorar o 6º ano de casamento entre os dois. Então ele disse para Denise, olha, eu volto, né, antes de entardecer para que a gente possa sair e dar tudo certo. Só que o que acontece? O Mike, ele não voltou. E a Denise começou a ficar muito preocupada com aquela situação. Eles tinham marcado aquela viagem, então as horas foram se passando, principalmente da hora que ele disse que iria chegar e nada dele aparecer. Ela ficou desesperada, ela ligou para o Brian Chester, que era o melhor amigo ali da família, e falou sobre o que havia acontecido. Ele sabia muito bem sobre aquela questão de pesca ali no Lago Seminole, que é onde o Mike disse que iria. Então ela ligou para ele e disse para ele ir dar uma olhada, porque ela estava preocupada. Esse amigo disse, bom, eu vou lá ver o que aconteceu, ver se ele tá lá, se ele não tá, o que pode ter ocorrido. Ele chamou o seu pai, o Marcos, e eles foram então em direção até aquele lago. E assim que eles chegaram, eles avistaram a caminhonete do Mike. Só que só estava ali a caminhonete, não estava o barco do Mike. Então eles pensaram, bom, ele deve ter entrado no lago para pescar patos, enfim, vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente vê algo. Eles não avistaram nada naquele momento. Foi quando então eles chamaram ali uma comissão, que era uma comissão de conservação de peixes. Então eles tinham ali alguns barcos, eles saíram ali em direção àquele lago. Esse lago Seminole é um lago muito grande, é um lago bastante extenso, então não seria uma coisa bem simples de se fazer, de varrer todo esse lago em um curto espaço de tempo. Então eles pensaram que eles teriam um longo trabalho se logo eles não encontrassem o Mike. E depois de um tempo navegando naquele lago, o Mike e seu pai acabaram encontrando o barco do Mike, só que o Mike não estava naquele barco. Eles encontraram ali alguns objetos dele que indicavam que provavelmente ele foi pescar patos, mas aonde o Mike estaria? Eles pensaram se de repente ele não havia caído na água, de repente havia se afogado, o que poderia ter acontecido com aquele rapaz. E outra coisa que eles ficaram sabendo é que estava chegando uma frente fria ali na região do Lago Seminole, então a temperatura iria cair para 20 graus Celsius, então seria assim uma coisa bem complicada desse rapaz, né, continuar com vida caso ele caísse no lago, porque a temperatura cairia, a água ficaria bastante fria. É sabido, né, na época que já havia caído naquele lago mais de 79 pessoas e infelizmente nenhuma delas foi encontrada com vida. E isso alarmou bastante as pessoas que estavam trabalhando naquelas buscas. Uma coisa interessante com relação ao barco que foi encontrado é que havia 2 coletes salva-vidas, então se esperava que 2 pessoas estivessem naquele barco. Outra coisa que eles perceberam é que o barco ele estava
quase que totalmente abastecido, então, de certo, aquele barco não havia percorrido uma longa distância e, além disso, o motor estava desligado. Então, eles pensaram, bom, se ele estava navegando, se ele caiu, por que que o motor não continuou funcionando? Esse motor foi desligado em algum momento. Então, aí tinha algumas teorias que eles faziam em relação a isso, mas alguma coisa que eles pensavam sobre é o fato do Mike realmente ter caído daquele barco e de repente, quiçá, até ter se afogado ali naquela área. Então, as pessoas da busca, eles começaram a cutucar toda aquela área do lago com um tubo de PVC para ver se encontravam um corpo. É sabido também que várias pessoas que perderam a vida naquele lago, em algum momento elas foram encontradas. Então eles tinham a esperança de encontrar o Mike, eles continuaram fazendo isso. Uma coisa que ficou clara para as pessoas que estavam envolvidas é que, de certa forma, eles esperavam que esse corpo aparecesse. É sabido que depois de algum tempo o corpo ele libera gás, então se a pessoa, né, ela se afogou, foi profundo, depois de um tempo esse corpo ele flutuaria. Além disso, eles tinham uma outra teoria, que era a teoria de repente, o Mike ele ter caído na água e ter sido devorado por vários jacarés. Estamos falando da Flórida, de vários lagos ali, tem vários jacarés que estão sempre à espreita, à espera, né, de alguma presa em potencial. Durante toda aquela busca que eles fizeram naquele lago, eles encontraram com vários desses animais, o que fez a busca, né, ser uma coisa perigosa. Somente as pessoas que conheciam bem o lago, que sabiam, né, como lidar com aqueles animais, poderia fazer isso. Então eles pensaram seriamente nessa teoria. E tudo isso era mesmo só uma teoria porque eles não tinham nada que evidenciasse esse fato. Não tinha nenhuma roupa rasgada que indicasse que ele foi atacado por um jacaré. Não tinha nada deixado para trás. Era como se ele tivesse caído do barco ali na água e simplesmente desaparecido. Só que tinha uma pessoa que não acreditava em nenhuma dessas teorias. Nem sobre o fato dele ter caído e se afogado, ter ido para o fundo do lago, nem para a teoria que ele teria sido atacado por jacarés, que era a mãe do Mike, que era a Sherry. Ela contou que o Mike ele nunca iria caçar patos sozinhos, ele adorava fazer essa atividade, mas ele sempre fazia isso na companhia de alguém, ou do pai, ou do irmão mais velho, ou até mesmo do Brian, que era o seu melhor amigo. A Sherry era uma mulher durona, ela realmente tinha ali as suas convicções, então ela não acreditava que ele tinha ido para o lago sozinho. Ela não acreditava naquela teoria dos jacarés. Essa mulher, ela sempre usava umas xuxinhas. Achei isso tão fofo, até mesmo depois dela mais velha. E ela ficava sempre falando sobre isso. Ela queria chamar a atenção das pessoas para investigarem o fato. Ela sempre falou sobre algo estar relacionado a alguma questão criminal. Mas ninguém acreditava nela, achava que ela estava variando, que ela não queria aceitar o fato do filho dela ter perdido a vida. E todos acreditavam que ela só deveria esperar porque o corpo daquele rapaz em algum momento apareceria. E a Sherry contou a algumas pessoas que em algum momento o Mike havia dito para ela que ela sempre ficava preocupada com a questão dos jacarés no lago, mas ele disse para a mãe não ficar preocupada, porque principalmente quando estava frio, ali na temperatura de 20 graus Celsius, esses jacarés eles não caçavam. Eles ficavam meio que hibernando, eles ficavam ali em estado dormente, então não havia muito por que se preocupar. E ela sabia que naquele dia que o filho desapareceu no lago, as temperaturas haviam abaixado, então não teria como o jacaré o ter atacado. Mas as pessoas diziam a ela que de repente o jacaré ele tinha atacado esse rapaz, tinha colocado o corpo em outro local para num dia mais quente se alimentar. Mas a Sherry ela procurou especialistas em jacarés e ela fez várias perguntas ali em relação àqueles animais, ao habitat, as formas, né, como eles habitam aquele local, como eles se alimentam. Esse especialista disse que se o Mike tivesse sido atacado por um jacaré, com certeza as pessoas haveriam, né, encontrado alguma coisa no lago, como um pedaço de roupa, algum pedaço do corpo dele, mas ninguém encontrou nada. Então isso só reforçou para Sherry que aquela teoria do jacaré não fazia sentido. Aí vocês me perguntam, mas a Sherry não foi até a polícia, ela não contou sobre essa teoria, não levou ali o que aquele especialista em jacarés contou, não pediu uma investigação criminal? Sim, ela foi até a polícia, ela mostrou ali vários apontamentos com relação àquilo,
mas ninguém deu atenção para essa mulher, porque a polícia acreditava realmente se tratar de um incidente no lago, que aquele homem havia caído no lago e infelizmente perdeu a sua vida e o seu corpo deveria estar ali em algum local e que em algum momento alguém encontraria. Mas a Sherry não iria desistir tão fácil. Ela começou a sair às ruas com cartazes, colocou também vários outdoors na cidade perguntando, questionando o que havia acontecido com o filho dela, oferecendo recompensa, pedindo que pessoas que soubessem de algo ou tivessem visto alguma coisa no lago naquele dia procurasse ela ou procurasse a polícia. Todos que viam essa mulher nas ruas levantando aqueles cartazes pensavam que ela tinha ficado doida, que ela não tinha, conseguido superar a dor de perder um filho, e as pessoas começaram a dar menos moral para ela porque eles acharam que ela estava em um estado psiquiátrico que deveria, ser tratado ali com alguma medicação. Ela conta como ela se sentia ignorada pelas pessoas, mas ela não estava a fim de desistir. Por outro lado, a Denise, que era a esposa do Mike, ela pareceu seguir a sua vida. Eu sinceramente não sei, eu acho que ela não ficou muito preocupada naquele momento, é estranho falar isso, mas o Clay, que era o empregador do Mike, eu já falei dele aqui, ele conta que no dia que o Mike desapareceu, ele foi até a casa do Mike porque ele não viu a Denise ali no lago, fazendo as buscas junto com as outras pessoas. Então ele quis saber como a Denise estava. E quando ele chegou na casa, a Denise estava ali jantando tranquilamente. E quando ele questionou a Denise por que ela não estava participando das buscas, ela disse: bom, eu estou aqui em casa, estou esperando algum telefonema, vai que o Mike liga e ele precisa de alguma ajuda, então eu fiquei aqui esperando um telefonema dele. Mas o Clay achou estranho aquela postura da Denise como esposa, ela não parecia uma pessoa desesperada. Muito tempo se passou e ninguém soube do Mike. Em 11 de fevereiro, a Denise fez um esforço muito grande para construir um memorial para o seu esposo. A Sherry, que era a mãe do Mike, ela disse para Denise: olha, não vamos fazer um memorial não, a gente não sabe onde ele está. Vai que amanhã a gente encontra ele. Um memorial é feito para as pessoas que perderam a sua vida. Mas a Denise disse para sua sogra que era importante fazer aquilo, elas precisavam fechar essa história, era pouco provável que o Mike estivesse vivo. A Sherry conta que ela ficou revoltada porque ela também não acreditava que ela encontraria o filho com vida, mas um memorial só se deveria fazer depois de ter um determinado encerramento. E aquela mãe não sentia que ainda tinha um encerramento para toda aquela história. O fato é que a Denise construiu esse memorial e esse memorial ficou ali, para o Mike em relação, a tudo o que aconteceu com ele, dizendo, com relação à perda de vida trágica que ele teve, e uma perda de vida misteriosa. A Sherry, por sua vez, ela estava anotando tudo o que acontecia em relação ao Mike em um caderninho. Ela tinha ali várias páginas já escritas por ela, era como uma mini investigação, e 6 meses depois que seu filho desapareceu, ela pôde anotar uma nova verificação. Um pescador que estava ali navegando pelo Lago Seminole, ele encontrou algumas coisas no fundo ali do lago, que era uma roupa de pesca, lanterna. Ele encontrou uma jaqueta. Quando ele pegou aquela jaqueta e olhou dentro do bolso, tinha ali uma identificação que era do Mike. Então, imediatamente ele chamou a polícia porque ele sabia daquele caso que havia acontecido ali no lago. Os policiais foram até lá, fizeram uma varredura no fundo, eles olharam tudo em volta porque eles pensaram: bom, se as roupas dele estão aqui, de repente, a gente pode encontrar os restos mortais dele em algum local. Mas eles não encontraram nada além daqueles objetos. Uma coisa interessante relacionada a esses objetos é que eles não pareciam estar ali naquele local por 6 meses. Eles pareciam bastante intactos, não tinham lodo. A roupa de pesca que foi encontrada ali, vou colocar aqui uma foto, essa roupa de pesca é bem comum para quem caça patos. Então, se essa roupa de pesca tinha ficado ali tanto tempo, era para ter lodo, alguma coisa. E não tinha. Isso era um sinal de alerta. A Sherry falou sobre isso, ela foi até a delegacia novamente, mas os policiais não davam muita moral para aquela mulher. Aqueles objetos naquele fundo pareciam ter sido plantados ali. Ela falou sobre isso, até porque a lanterna que eles encontraram ainda estava funcionando.
E aquela lanterna, né, se tivesse ficado 6 meses debaixo da água, não iria funcionar. E outra, se ele tivesse se afogado, ele não teria tirado as suas roupas antes. Mas, por outro lado, tinha outra teoria dos jacarés. Bom, se ele tivesse sido pego por jacarés, aquelas roupas deveriam estar rasgadas. E nenhuma delas estavam rasgadas ou desgastadas. Então, nenhuma das teorias que as pessoas tinham até aquele ponto pareciam se encaixar naquele caso. A Cheryl foi deixada sozinha em seus próprios pensamentos para compilar todas as coisas que ela tinha ali na cabeça dela. É claro que ela chegou a desconfiar da Denise, mas não fez o menor sentido para ela, porque a Denise e o Mike, eles tinham um ótimo relacionamento. A Sherry convivia com ele, sabia sobre isso, e ela presenciou vários planos que aquele casal tinha, de inclusive aumentar a família e ter um segundo filho. Além disso, a Denise parecia gostar muito do filho dela, parecia realmente amar o Mike. Ela parecia ter sofrido, por mais que o Clay, que era o empregador, disse que ela não parecia preocupada. A Sherry a via sim como uma pessoa preocupada e uma pessoa que tinha sofrido pela morte, né, ali do Mike. Porém, não demorou muito para que a Sherry começasse a desconfiar da Denise, porque ela achou estranho o fato de uma semana depois das roupas de pesca do Mike ser encontradas, a Denise conseguir tirar ali a apólice, né, relacionada ao seguro de vida do Mike. Ela achou que aquilo foi precipitado. Por outro lado, eu acho que a Denise, ela precisava daquele dinheiro. Ela era uma jovem viúva, ela tinha ficado sozinha, ela tinha uma filha e uma casa para sustentar. Então eu acho que naquele ponto o dinheiro iria ajudar muito essa mulher em toda essa questão e uma forma, né, de acabar, né, com todas as dívidas que de alguma forma ela tinha feito, porque ela não tinha mais a pessoa que ajudava ali nos custos mensais. Por outro lado, não só a Sherry, mas outras pessoas achavam que a Denise estava sendo precipitada, porque o que se tinha até então era um caso de desaparecimento, não um caso de perda de vida. E a gente sabe que para resgatar a apólice de seguro é necessário uma certidão de óbito da pessoa. Então, como que a Denise conseguiria essa certidão de óbito se não tinha nenhuma prova real de que o Mike havia perdido a vida no lago, uma vez que nada havia sido encontrado? Só que ali nas leis da Flórida existem algumas formas de se conseguir essa certidão de óbito. A primeira delas é que a pessoa, ela precisa provar que a pessoa, né, ela realmente perdeu a sua vida. Uma forma de provar isso foi o fato daquelas roupas ter sido encontradas, porque se aquelas roupas foram encontradas ali, mesmo que o corpo não tenha sido encontrado, era um indício de que ele sim tinha perdido a vida. Outra coisa que se precisava era de um memorial em relação à pessoa desaparecida. E sim, agora tinha essas duas coisas. Tinha as roupas encontradas no fundo do lago 6 meses depois e tinha o memorial que a Denise havia feito no dia 11 de fevereiro. Então, sim, o juiz deu a ela a certidão de óbito que permitiu que ela fosse, então, até a seguradora e conseguisse resgatar a apólice de seguro, que era de $1.750.000. Sherry não era boba nem nada, ela ficou sabendo que a Denise havia perguntado e questionado algumas pessoas o que seria necessário para obter, né, a questão de resgatar ali a apólice de seguro. E logo depois, né, dessas conversas que ela teve com algumas pessoas, as roupas do Mike apareceu. Aquilo não parecia uma coincidência, e como ela já tinha na cabeça dela que aquelas roupas foram plantadas, ela tinha certeza agora que a Denise, ela estava envolvida, pelo menos naquele fato ali, de plantar aquelas roupas no lago, justamente para obter as apólices de seguro. Ela deu uma entrevista, ela falou sobre isso, a Denise viu essa entrevista, ela ficou muito revoltada, ela chegou para a sogra e disse: olha, se a senhora não parar com essa história, não parar com esse negócio de ficar andando pela rua cheia de cartazes falando sobre o Mike, eu não vou deixar mais a senhora ver a sua neta. E ela chamou essa senhora de louca, falou que aquilo não fazia o menor sentido e que ela já estava ficando sem paciência. Mas a Sherry, ela não desistiu, ela não recuou em nenhum momento. Ela sentiria muito pelo fato de não poder ver a sua neta, mas ela iria continuar investigando sim, e ela deixou isso bem claro para a Denise. A Sherry novamente foi até a delegacia e disse para os investigadores
que ela queria que eles verificassem toda aquela situação. Os investigadores inicialmente começaram a falar com ela, meio que tentando tirá-la de ideia, que não fazia muito sentido uma busca envolver uma questão criminal, porque não havia nenhum indício de que aquilo tinha sido criminoso. Tudo parecia, né, que o Mike tinha sofrido um acidente ali, tinha caído do barco, e infelizmente, né, o corpo não havia recuperado, mas que não se havia muito o que fazer. Entretanto, a Sherry levou aquele relatório, ela mostrou todas as coisas, ela disse, ó, tá aqui, tem vários indícios, tem várias coisas suspeitas, e se tem coisas suspeitas, vocês precisam investigar. E sim, eu acho que existem pessoas que são luz, porque teve um investigador que olhou para ela e resolveu dar atenção para ela, leu aquele relatório e disse que havia sim coisas suspeitas e que de repente aquilo não poderia ter sido um afogamento por acidente, mas que tinha coisas estranhas ali, toda aquela questão. Eles verificaram que foi encontrado no barco, então eles pensaram que de repente o Mike ele não foi para aquele lago sozinho, então alguma coisa aconteceu e eles precisavam agora ligar os pontos e saber exatamente o que era. O barco do Mike, quando foi encontrado, tinha 2 coletes salva-vidas, o que poderia indicar que uma segunda pessoa estava ali no barco. Eles pensaram no Brian, que era o melhor amigo do Mike. Eles tinham uma ótima relação. Não haveria motivos para isso. Além disso, o Brian, ele tinha também um álibi por aquele dia, naquele sábado. Ele esteve com a esposa. Ele até havia combinado com o sogro de fazer alguma atividade, mas acontece que ele acordou mais tarde, então ele acabou desmarcando essa atividade com o sogro. E ele passou o tempo todo ali, a manhã daquele sábado, junto ali com a sua esposa, que era a Kate, que era ali a pessoa, né, o álibi dele. Mas o Brian continuou sendo uma pessoa de interesse para os investigadores, isso porque eles ficaram sabendo que o Brian era o corretor de seguros que fez aquele seguro de 1 milhão para o Mike 1 ano antes do que veio acontecer com ele. E não só isso, antes desse, né, seguro de 1 milhão, o Mike tinha um de 750 mil. Então, tipo assim, por que ele havia feito 2 seguros? E uma coisa que eles conseguiram ver no histórico da seguradora era que o Mike, ele estava querendo cancelar um desses seguros. Então, vai que o Brian, de repente, não queria que ele fizesse isso, ou ele tivesse ali uma outra ideia, e de repente tivesse atentado contra a vida ali do seu melhor amigo. Outra coisa que levantava ali o dedo pro Brian é o fato de que ele e a Denise estavam tendo um caso. Sim, esses dois começaram a se relacionar e não só isso, eles se casaram em 2005. Bom, a polícia pensou, a gente tem uma desconfiança com relação ao Brian, mas ao mesmo tempo ele era amigo da família, a relação pode ter começado ali depois de tudo o que aconteceu com o Mike. Ele começou a consolar a viúva, os dois ficaram mais próximos e acabaram se envolvendo. E o fato é que não tinha nenhuma coisa concreta para acusar o Brian com relação ao que aconteceu com o Mike. Mas os investigadores, eles foram falar com a Kate, que agora era a ex-esposa do Brian. E quando eles falaram com ela, ela disse que agora ela poderia dizer a verdade, porque lá no início, quando tudo aconteceu, ela contou que sim, que o Brian estava com ela a manhã toda de sábado e na verdade isso não ocorreu. Ela conta que ele saiu pela manhã logo depois que ele se levantou e ele ficou um bom tempo fora, só voltando bem mais tarde do que era a hora que eles haviam dito antes. Isso acendeu um alerta para os investigadores que agora estavam empenhados em realmente descobrir o que ocorreu com o Mike. Esses policiais, eles pediram a ajuda de Kate para ver se eles conseguiam uma confissão do Brian, para ver se ele contava alguma coisa do que aconteceu naquele sábado de 16 de dezembro de 2000. Eles até em 2007 colocaram uma escuta nessa moça, ela foi se encontrar com o Brian, mas ele não disse nada. O Brian só queria saber se ela ainda, né, se ela fosse encontrada pelos investigadores, se ela fosse questionada, se ela ainda iria contar aquela história inicial. Isso queria dizer que o Brian é um grande mentiroso, porque ele estava ali, né, meio que dizendo que era uma mentira tudo que eles haviam dito, mas isso não era uma prova suficiente para prender esse rapaz. Não queria dizer muita coisa, só que ele era mentiroso mesmo. Nesse ponto, então, em 2007, não havia muito que os investigadores poderiam fazer, eles só teriam que aguardar, ver se em algum momento eles conseguiam alguma coisa
Tanto os investigadores quanto a Sherwin tiveram que ver Denise e Brian sendo felizes, gastando o dinheiro da pólice. O casal morava na casa que o Mike comprou para Denise quando eles se casaram. A Sherry ficou muito revoltada com isso. Ela realmente começou a suspeitar muito com relação ao Brian, porque ele só ganhou naquela situação. Tanto é que ele estava ali, né, vivendo, né, tanto na casa do Mike e também utilizando todo o dinheiro que a Denise havia conseguido com as apólices de seguro. Se vocês me perguntam se a polícia em algum momento chamou a Denise para questioná-la com relação a alguma coisa, sim, eles chamaram, conversaram com ela, mas agora ela era casada com o Brian, então de certa forma eles tinham ali uma cumplicidade entre eles, e então, né, seria difícil tirar qualquer coisa daquele casal. Mas as coisas não seriam felizes para sempre, nem para Denise, nem para Brian, porque em 2016 o casamento de Brian e Denise começou a desmoronar. O Brian, ele gostava de algumas coisas, de alguns fetiches, coisas ali na internet, coisas íntimas de adulto, enfim. Vocês devem imaginar o que? A Denise começou a se revoltar muito com isso, ela estava preocupada com aquela situação, até porque, né, ela estava casada com aquele homem, ela tinha uma filha dentro de casa, e ela disse para ele em um determinado momento que ela gostaria de se separar. Mas o Brian não iria aceitar essa separação, ele não queria isso, ele deixou isso bem claro para ela, mas ela continuou insistindo. Tanto é que um dia ela pegou o seu carro para ir para o trabalho, ela estava dirigindo na rua, foi quando de repente o Brian, que estava escondido ali no banco de trás, saltou e colocou uma arma ali encostada no corpo dela e disse: olha, você tem que tirar de ideia essa questão aí de separação. E ela viu que além de estar armado, ele estava ali com uma lona e aquilo não parecia, né, que ele estava de brincadeira. Então ela pensou que de repente ele iria tirar a vida dela e esconder o corpo dela. Então ela foi muito fria nesse momento e disse para ele: não, não, eu estava equivocada, vamos conversar, vai ficar tudo bem. Ela tirou ele de ideia e ela disse para ele: bom, vai para casa, vou parar aqui, você vai para casa e eu vou para o trabalho porque eu não posso me atrasar. Só que em vez de ir para o trabalho, ela foi para a delegacia. Aquela era uma cidade pequena, os policiais conheciam Denise e quando eles viram entrar pela porta da delegacia, eles pensaram que ela estava indo lá para entregar alguma informação, mas foi quando ela disse que na verdade ela estava com medo do esposo dela, agora o Brian, que ele a havia ameaçado, que ela estava temendo pela própria vida, pela vida da filha dela. Então, os policiais agora tinham algo para prender o Brian. E eles começaram meio que pressioná-la para ver se ela não falava alguma coisa com relação ao caso do Mike. Eles disseram para ela: olha, o Brian é uma pessoa perigosa, ele realmente pode tirar a sua vida. Dê alguma informação que você sabe com relação a ele, que para que ele possa ficar bastante tempo preso. Mas ela continuou firme ali, dizendo que ela não sabia de nada e que a única coisa que ela tinha para reclamar era com relação, né, àquela ameaça que ele havia feito, né? Aquilo era assim, ela deve ter chegado ali naquela delegacia transtornada. O Brian, ele foi procurado e ele realmente foi preso por ameaça e agressão agravada pelo que ele fez à esposa dele. E, para tanto, a Denise teria que ir até ali um pré-julgamento para falar com relação a ele. Só para vocês terem uma ideia, o Brian ele ficou 16 meses na prisão pelo que ele fez com a Denise, que era aquela questão da ameaça de tirar a vida dela. Além disso, ele iria enfrentar uma possível pena de prisão perpétua. Pareceu uma pena muito grave para alguém que apenas ameaçou, não de fato tirou a vida de alguém. A gente já viu pessoas que tirou a vida de alguém e não teve, né, uma prisão, uma possível prisão perpétua ali em jogo, mas ele teria isso, mas isso foi ali meio que uma tramóia dos policiais com o sistema judiciário para que ele tivesse medo daquela possível pena e pudesse dizer alguma coisa relacionado ao Mike. Tanto é que eles tentaram um acordo com o Brian. Eles disseram: bom, você vai enfrentar aqui uma possível pena de prisão perpétua, mas se você contar pra gente o que realmente aconteceu com o Mike, a gente tira essa penalidade tão grave.
O Brian não era bobo nem nada. Ele disse que faria sim um acordo, mas que ele queria imunidade total. E foi assim que ele disse aonde o corpo do Mike estava. Então, os policiais foram até o local no dia 17 de outubro de 2017 e sim encontraram o Mike. Eles fizeram tudo isso às escondidas, eles não queriam alarmar para aquele caso até a questão do julgamento do Brian. Isso porque eles queriam ter mais informações. O que eles encontraram no local realmente foi o Mike. Ele estava ali vestindo as mesmas roupas que ele foi visto saindo de casa naquele dia. Ele ainda estava ali com a sua aliança de casamento e ele estava em um outro lago que não o Lago Seminole, que é onde foi encontrado, né, o barco dele, onde estava a caminhonete. E ele foi levado para esse outro lago que é no norte de Tallahassee, que é ali a cidade, né, onde eles moravam. Justamente porque aquele seria um local mais difícil para as pessoas o encontrarem, uma vez que o Brian não queria que isso acontecesse. O Brian contou que enterrou ali na margem daquele lago, justamente numa época que o lago estava mais baixo, então ele sabia que quando o lago enchesse, aquela área também ficaria encoberta, então esse corpo ficaria mais que enterrado. Então os policiais foram até lá, era uma época de seca, então eles conseguiram cavar ali na área que estava seca e encontraram o Mike, infelizmente, sem vida. Ele esteve ali desde o dia do seu desaparecimento. E agora, os policiais, os investigadores queriam saber quais eram as circunstâncias em que o Mike perdeu a vida. O Brian contou toda uma história. Ele contou que o caso entre ele e Denise começaram bem antes do dia do desaparecimento do Mike e que eles meio que estavam meio que viciados um no outro, eles não conseguiam se desvincular e eles pensaram que eles gostariam de ter uma vida juntos. Só que ambos eram casados. O Mike disse para Denise para ela se divorciar, só que a Denise não queria se divorciar por uma questão de orgulho e fé. Ela achava que seria uma vergonha elas ter uma mulher divorciada, então isso não seria uma opção para ela. Logo, ela só se separaria do Mike caso o Mike ele fosse tirado de cena totalmente. Foi quando então os dois pensaram que eles poderiam bolar um plano para que tanto Denise quanto o Brian eles pudessem ficar viúvos. O primeiro plano dessas pessoas, né, foi eles fazerem uma viagem para um local onde todos iriam estar num barco. Eles iriam simular um acidente e assim o Mike e a Kate, eles perderiam a vida. E milagrosamente a Denise e o Brian eles sobreviveriam, então depois eles poderiam seguir as suas vidas. Mas o Brian ele pensou bem com relação a esse plano, ele não queria a Kate sem vida, ele disse que não concordava. Foi quando então eles pensaram no plano de o Brian e o Mike irem para o lago pescar e o Brian de repente empurrar, né, o Mike ali do barco. O Mike estaria com a roupa de pesca, que é aquela roupa que parece um macacão. Tem uma teoria, na verdade é um mito, de que você cai no lago com essa roupa e ela enche de água, você se afunda. Eu acredito que pode ser verdade, né, porque vai ficar mais pesado. Então ele faria isso. Ele conta que no sábado de manhã ele disse para o Mike que eles iriam até o Lago Seminole. Quando eles chegaram lá, eles entraram no barco, eles andaram um pouco. O Brian conta que ele estava um pouco apressado porque ele queria se encontrar com o sogro para criar um álibi ali em um outro local. Só que as coisas estavam demorando muito. Foi quando então ele falou: bom, vai ser assim. Ele empurrou o Mike do barco. O Mike caiu na água. Ele conta que ele viu o Mike tirando as roupas ali de pesca, porque né, senão ele ia afundar. E ele conta que depois o Mike nadou até uma outra área ali que dava um pouco de pé e começou a dizer: poxa, cara, o que aconteceu, né? Ele parecia meio desesperado. Ele disse: bom, ele não vai perder a vida assim, então eu vou ter que dar o meu jeito. Ele estava ali com uma arma, ele pegou aquela arma, engatilhou e apontou para o amigo e atirou. Imagine, né, na cabeça do Mike, ele passando por aquela situação. Ele foi empurrado do barco, ele conseguiu tirar a roupa, nadar até uma área que dava pé, virou para o amigo e disse: bom, o que está acontecendo aqui? Por que você fez isso? E de repente o amigo pega uma arma e atira nele. Aí, né, o Brian pensou: bom, ele levou um tiro, não vou poder deixar ele aqui no lago, uma hora esse corpo vai aparecer, as pessoas vão ver que ele levou um tiro, vai começar uma investigação. Então ele colocou o corpo do Mike no barco, foi até a margem
e colocou o corpo do Mike na caminhonete dele. E deixou o barco ali no lago, né? Por isso que o barco estava desligado. O barco simplesmente, né, como não estava amarrado nem nada, começou a flutuar ali por aquele lago e por isso que estava cheio ali de gasolina. O Brian entrou na sua caminhonete, foi até a casa. Ele disse que ainda era bem cedo, a Kate estava dormindo, então ele precisava de um álibi. Ele deitou na cama com a esposa e depois disse, né, ter perdido a hora e ele acordou ali um pouco mais tarde junto com a mulher e disse que iria sair para dar uma volta e logo voltaria. O Brian conta ainda que quando ele voltou para seu caminhonete que estava ali na garagem, ele viu que sangue estava pingando ali daquela caminhonete, então ele teve o trabalho de lavar ainda. E depois ele saiu com a caminhonete e foi até aquele outro lago e deixou lá, né, o corpo do amigo, enterrou naquele local, uma vez, né, que ele achava mesmo que ninguém ia descobrir o corpo ali, realmente ninguém encontraria se ele não tivesse dito. O que o Brian deixou bem claro é que a Denise não participou da execução daquele plano, ele fez tudo sozinho, mas ela tinha ali o seu grau de culpa porque ela ajudou a orquestrar tudo e ela sabia de tudo que iria acontecer. E ele conta que um dos principais motivos de ser naquele dia, antes da viagem da Denise com o Mike, é porque a Denise sabia que naquele dia o Mike disse que eles iriam, né, ali executar o ato íntimo deles, que eles iriam fazer um novo filho, enfim. Ela não queria ir para a cama com o esposo, então ela estava pensando sobre aquilo. Já fazia um bom tempo que eles não se relacionavam intimamente e ela não queria se relacionar com o marido. Então ela chegou pro Brian e disse: tem que ser antes da viagem de comemoração, de aniversário, de casamento, porque senão eu vou ter que fazer meu papel de esposa e eu não estou afim. Tudo que os investigadores não fizeram no ano 2000, eles fizeram ali entre 2016 e 2018. Quando eles encontraram o corpo do Mike, eles não avisaram ninguém, nem mesmo a mãe, porque eles queriam juntar evidências também com relação a Denise, eles queriam acusá-la, eles queriam que ela pagasse por aquele crime. E ela só foi presa 5 meses depois que o corpo foi encontrado, que foi em maio de 2018. E foi quando então a Sherry, ela teve ali acesso aos restos mortais do seu filho, e ela pôde fazer um velório, que foi bem triste e muito comovente. Eu fico imaginando a dor que essa senhorinha passou, mas agora ela tinha a resposta que ela queria, ela lutou muito para encontrar, para poder, né, velar esse filho, e ela felizmente pôde fazer isso. Bom, o Brian, ele fez um acordo, né, ele não poderia responder pelo crime que ele fez contra o Mike, ele teve imunidade total, ele só iria pagar mesmo pelo crime que ele fez contra a Denise, que era de atentar contra a vida dela. E a Denise, por outro lado, ela teria que responder pelo fato dela ter tramado aquele plano, né, para tirar a vida do esposo. E então ela passou por um julgamento que durou 3 dias e ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Porém, em 2019 ela recorreu, foi revisto toda a questão do julgamento ali e ela teve a sua pena um pouco mais abrandada. E Denise deve cumprir apenas 30 anos de prisão pelo que ela fez ao seu ex-esposo Mike. A gente sabe que, na verdade, ela deve sair bem antes disso, enfim, é aquela coisa, né? Com relação ao Brian, ele não teve que responder, né, como eu disse, ao crime que ele fez com o Mike, mas ele respondeu sim pelo crime que ele fez com a Denise, ele também está preso e deve ficar um bom tempo. Com relação à filha de Denise que ela teve com o Mike, essa moça hoje, ela já é uma pessoa adulta, ela sabe tudo o que aconteceu, mas ela sai em defesa da mãe. Eu entendo um pouco o lado dela, porque deve ser difícil, ela perdeu o pai, ela só tem a mãe agora, ela não acredita que a mãe esteve envolvida em tudo aquilo, mas eu acho que ela está em estado de negação. Bom, a gente tenta entender o lado dela, é terrível que ela tenha passado por tudo isso, nem consigo imaginar como é conviver com isso. Mas me contem vocês o que vocês acharam desse caso. É bem triste o que aconteceu com o Mike. Eu fico muito assolada pelo fato disso ter sido, né, orquestrado pelo seu melhor amigo, que ele considerava como irmão, a pessoa, né, que ele se dedicava tanto, enfim, é terrível, terrível, terrível. E além disso, né, tudo também com a ajuda ali da sua esposa, a pessoa a quem ele se dedicava, assim, quase que em tempo integral. Ele vivia para a sua família, para a sua pequena filha.
Ele tinha a intenção de fazer aquela família crescer, então ele tinha planos ali. Eu acredito que dentro daquele relacionamento ele estava seguro. A mãe conta que ele nunca reclamou de nada, ele nunca reclamou da Denise ou que o relacionamento estava ruim. Para ele estava tudo ok e de repente tudo aquilo aconteceu. Eu fico pensando nos últimos momentos dele, que ele olhou para um amigo e falou: Poxa, o que você fez? Ele deve ter pensado que era uma pegadinha, uma brincadeira de mau gosto, mas de repente o amigo apontou uma arma para ele. Enfim, a gente sabe o que veio depois disso. Deixe a opinião de vocês, gosto de ler os comentários de vocês, o que vocês pensam sobre o caso. Peço desculpa na semana passada por não ter trago o vídeo, mas às vezes fica um pouco difícil. Eu tenho um trabalho, então às vezes fica um pouco complicado gravar, trabalhar, enfim, tenho outras coisas. Então às vezes eu posso ser um pouco falha com vocês, eu espero que vocês não fiquem bravos. Eu sempre conto com a presença de vocês, sempre conto com a colaboração de vocês também. Deixe aqui um comentário, ajude o canal. E desejo que vocês tenham um ótimo final de semana. Espero vocês na semana que vem e até lá.